Já ficou chato, hein? Velozes e Furiosos e suas cenas absurdas. Olha, eu amo, mas eu quero ver qual vai ser o tipo de argumentação aqui. Eu amo. Bom, vamos ver. Vamos ver. Jonathan 666 mandou R$10. Fala, Jonathan. Salve, Cross. Salve. Como tá? Bem. Te acompanho há anos pelo IT. A primeira vez que eu tô conseguindo ver ao vivo devido a uma cirurgia que fiz. Estou aqui jogando meu Cyberpunk te assistindo. Boa, meu garoto. Zerem quando soma é bom, tem que ser reconhecido independente do gênero. É isso, meu garoto. Melhoras aí pra você. Seja bem-vindo, viu? Kite Santos mandou R$10. E aí, Cross, tudo bem? Algum dia vocês voltaram a fazer vídeo de Gmod? O dono de Gotham tem que retornar. Abraços. Mano, deve um dia aí a gente volta a fazer, tá bom? Logo, logo a gente volta a fazer. Tamo junto demais. Obrigado aí pelas mensagens, gente. Vamos lá. Vamos ver. Você já percebeu que nesses últimos anos o pessoal vem reclamando muito das cenas de ação exageradas de Velozes e Furiosos? Pois é, só que Velozes e Furiosos sempre teve algumas cenas exageradas, então a pergunta que fica é a seguinte: por que Trilha maravilhosa GTA 4, tá? Parabéns, mano. que antes a gente gostava, mas hoje a gente critica? E por que nesses últimos filmes as Eu não critico. cenas de ação realmente começaram a nos incomodar? Sonzeira, velho. GTA 4. Bom, um dos motivos é a tal da suspensão da descrença. Quando a gente vai assistir Cara, por que esse Kaique de Paula tá mandando a porra do CPF dele aí, cara? Ô, Juregão, passa limpa aí no Kaique de Paula. Que porra, cara. um filme de heróis, por exemplo, a gente sabe que nada daquilo existe. Basicamente tudo aquilo é CGI. Cara. Que loucura, mano. Ô, Kaique de Paula. Que loucura, mano. Para de mandar seus dados no chat aí, meu irmão. Você é doido, cara. Ou é feito no estúdio de gravação, por exemplo. Fora que tudo aquilo é atuação. E a gente sabe disso. Mas quando a gente vai assistir um filme, a gente deixa o nosso ceticismo de lado para que a gente possa ficar imerso naquele novo universo. E a gente deixa basicamente o filme nos levar com todas as suas... Felipe Casti mandou R$10. Fala, Felipe. Bom dia, Cross. Que skin é essa, meu irmão? Já te acompanhava nesse tempo. Mas o YouTube me recomendou esse vídeo do nada e quase não reconheci. Reage PF. O vídeo do Eu Sou Pirata, mano? Como assim? Que skin? Deixa eu ver. Eu já tive várias skins. Eu pintava o cabelo muito antes do Felipe Neto, hein? Só pra vocês que são leigos aí, que não sabem. Qual? Do Eu Sou Pirata? Qual skin? Eu e o Dava? Não entendi a skin. Qual skin? Ah, entendi. Quer dizer, não sei, não entendi. Ah, não, talvez a skin que ele tá querendo dizer é que aqui, nessa época, e nessa câmera também, eu tava fat. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Mas eu não estava, sabia? Eu não sei que porra que o Dava fez com essa câmera aqui. Ficou parecendo que eu era fat. Talvez seja isso. É isso que você tá querendo dizer, mano? Mas eu não era fat, não. É que nessa câmera aqui ficou parecendo que eu era fat. Mas tá parecendo mesmo, né? Olha lá. Caralho. Um dia eu vou ficar fat pra ver como eu de fato fico. Fat Cross. Bora, vou continuar aqui. As tramas. Vale lembrar também que mesmo tendo a suspensão da descrença, existe a possibilidade de uma cena ser tão absurda, que você simplesmente quebra e pensa, não, aqui não. Aí o filme exagerou muito, aí passou dos limites e aqui não tem condições de continuar acreditando. Então o filme pode acabar ultrapassando um certo limite, ao ponto da gente não conseguir mais acreditar no que tá vendo. Então nós temos a suspensão da descrença para deixar nossa mente aberta porque o filme vai nos apresentar, mas também existe um certo limite do que é aceitável. E se o filme quebrar esse limite, a nossa experiência é totalmente afetada. E aí que tá. O quão exagerado uma cena tem que ser para você começar a desacreditar do filme? E o que determina esse limite exatamente? Bom, eu andei pensando muito sobre o assunto e eu basicamente pensei em 4 pontos importantíssimos
que faz uma cena de ação ser legal e aceitável, ou que faz uma cena de ação ser absurda e exagerada e que pode acabar estragando sua experiência. Inclusive, o último ponto que eu vou falar é o mais importante de todos, na minha opinião. Antes de falar dos 4 pontos, vale lembrar também que eu vou usar de exemplo o Velozes e Furiosos 9 como exemplo de cenas ruins. Inclusive, pra mim, o 9 é o pior filme da franquia toda. E eu vou usar os 4 primeiros Velozes e Furiosos como exemplo de cenas de ação boas. Ó, primeiro que é o seguinte, mano. Eu assisto Velozes e Furiosos pra ver o The Rock puxar a minigun na mão e arrancar do helicóptero e sair atirando. Eu assisto Velozes e Furiosos pra ver o Paul Walker pulando do spoiler do Skyline e segurar num tanque de guerra e se salvar, tá? Eu assisto Velozes e Furiosos pra ver o Vin Diesel pulando com um Lamborghini de um arranha-céu pro outro. Eu vejo Velozes e Furiosos pra ver o Jason Statham dando um cacete no The Rock ou no Vin Diesel. É pra isso que eu assisto. Eu não assisto pra ver realismo, não. Se eu quiser realismo, eu vivo a vida. Né? Eu quero ver Velozes e Furiosos e ver cenas absurdas. E tomara que eles vão pro espaço mesmo, pra esse chorão ficar... mas é mentirada, foda-se, ô teu merda. Desculpa. E vale lembrar também que isso daqui é só a minha opinião. Se você discorda, tá tudo certo. Então, dito tudo isso, vamos lá. Mas é que antes era só corridinha e era pé no chão. Eu preferia como era antes. Mentira. Antes era legal também. Agora, te falar uma coisa. Não dá, mano. A franquia ela foi escalonando, né, cara? Não tem um filme derivado aí que tem o The Rock, o Jason Statham e o Idris Elba. E eles têm superpoderes. Ponto número 1. Quantidade. Se você for reparar, a quantidade de cenas exageradas nos Velozes e Furiosos antigos era muito pequena. Quer ver? Olha só, se fosse considerar, eu diria que a cena do Velozes e Furiosos 1, a do trem, é a única cena exagerada no filme todo. No Velozes e Furiosos 2, nós temos a cena do barco, quando o Brian e o Roma rampam de carro pro iate do Verone. Muito foda. No Velozes e Furiosos 3 é a da montanha. E no Velozes e Furiosos 4... No 3 é o Drift King, né? No final ali. Tem a do tanque de gasolina no início e a do túnel no final do filme. São 2 no Velozes e Furiosos 4. Ou seja, nos Velozes e Furiosos antigos, nós temos apenas 1 ou 2 cenas exageradas no filme todo. Agora no Velozes e Furiosos 9, pasmem, nós temos simplesmente 8 cenas absurdamente exageradas nos 30 primeiros minutos do filme. Sim, eu contei. Na primeira meia hora de filme, nós temos 8 cenas bizarramente absurdas. E eu vou fazer questão de mostrar elas mais pra frente. Então note que sim, a quantidade de cenas absurdas é muito diferente entre os Velozes e Furiosos antigos e o Velozes e Furiosos 9, que é um filme recente. Ponto número 2. Proporção. A proporção também conta muito para isso, porque é o seguinte... Uma coisa é você atravessar um trem a centímetros de distância. Outra coisa é você ir para o espaço num carro-foguete improvisado e remendando o traje espacial com fita isolante. Então, assim, a proporção também é muito importante nesse caso, porque as cenas dos Velozes e Furiosos antigos, elas são muito mais convincentes. E tem cenas que eram bem pés no chão, e por isso a gente curtia, e a experiência era incrível. A cena do Brian rampando pro iate é sensacional, porque até de certa forma é possível fazer aquilo na vida real. Já no Velozes e Furiosos 9 tem uma cena que o Tej passa por uma ponte que claramente cai, velho. A ponte cai e mesmo assim o cara pega um impulso do roteiro e consegue passar numa ponte que claramente já tinha caído. Então a proporção também... Muito foda, porra. Muito foda. Tá maluco. Porra, meu irmão. Muito foda. Conta muito, pois nos Velozes e Furiosos antigos, as cenas de ação eram bem mais... Aqui é o Bostil. Pés no chão, cara. Ponto número 3. Imersão. Olha, eu acredito que o filme precisa te dar um tempo para você conseguir ficar imerso naquilo que o filme te apresenta. É necessário você ter um tempo para se apegar à trama do filme e ficar imerso nele. Por exemplo, no Velozes e Furiosos 1, você passa boa parte do filme entendendo a história, conhecendo seus personagens e fica aprofundado naquilo tudo. Então, quando a cena exagerada vem, a gente acha incrível, porque a gente já está completamente imerso naquele universo novo. Ninguém acha a cena do trem exagerada ao ponto de ser incômodo. Pelo contrário, aquela cena é incrível, justamente porque a gente já está completamente imerso e dá para aproveitar a experiência ao máximo.
E isso não acontece no Velozes e Furiosos 9, porque desde o começo o filme fica cuspindo cena exagerada atrás de cena exagerada. E não tem como a gente ficar imerso naquela trama, porque o filme não nos dá tempo para isso. Por isso aquele filme é muito ruim em relação às cenas de ação. Eu não consegui ficar imerso na história porque o filme ficava toda hora colocando uma cena mais absurda do que a outra, ao ponto de simplesmente estragar a minha experiência. Só um último adendo aqui. O Velozes e Furiosos 4, por exemplo, ele tem uma cena bem exagerada no começo do filme, que é aquela cena do tanque de gasolina. Então talvez isso poderia atrapalhar a imersão da história. Só que mesmo assim, naquele caso, é apenas uma cena. Depois daquilo, o filme fica totalmente focado na história com cenas bem pés no chão, sem nenhum exagero. Só que no Velozes e Furiosos... Mas tem uma coisa aqui, cara, que eu acho que ele não entendeu, mano. Ele tá confundindo o filme ser bom ou ruim, chato ou incrível, por causa das cenas. E, tipo assim, os filmes são... Tem filmes que são chatos por serem chatos mesmo. Por terem uma escrita ruim, por terem um roteiro ruim, por terem plots ruins, né? Não são as cenas incríveis, impactantes que estão estragando o filme. É o roteiro. Então, se você pega o primeiro filme que tá amarradinho, por exemplo, o primeiro lá, porra, é do caralho. Porque chega o Brian com aquela parada de policial que você já sabe, aí ele conhece o bandidão, que é o Vin Diesel, só que a princípio você fala, mano, esse careca é um bandido, tem que se lascar. Você vai conhecendo a história do Dom, você vai falando, pô, não é bem assim, o cara se lascou, né, mano? Tem a parada do pai dele, e aí, pô, aquelas coisas, né? Você descobre que ele foi preso, que ele arregaçou um maluco, não foi à toa, não é porque ele é mau, é porque tem um bagulho envolvendo o pai dele, que vai explicar lá na frente depois, né? E aí o Brian vai se envolvendo com o Dom até o momento em que ele se pega naquela situação de, pô, entrei aqui, mas agora me envolvi com a irmã do cara, com o cara que virou meu amigo e tal, e no final tem aquele negócio dele dar a chave pra ele fugir. Então assim, o roteiro é amarradinho, é escrita, é bonitinha, tem a parte da corrida de rua, só que se você pegar esse mesmo filme e colocar um monte de cena maluca, né, dentro da proposta do filme, por exemplo, aquele negócio do estacionamento, começa a cair um monte de carros, colocar aquela cena nesse filme, você colocar ele rampando e passando pela trilha, não vai mudar nada, o filme continua sendo muito bom, porque o roteiro é bom. Agora, se você pega aqui o Velozes e Furiosos 7, 8, sei lá, até esse último que saiu aí, cara, você pega esse último do Momoa é terrível, não sei porque esse cara ainda escolhe ele, é muito chato, um cara muito ruim. Se você pegar o Momoa, você pode colocar tudo que tinha lá no primeiro filme. Tudo que tinha lá no primeiro filme. Se não tiver um roteiro bom, não funciona. Então acho que ele tá confundindo as cenas serem extravagantes, as cenas serem mentirosas, com um bom roteiro, não é? Você não vai perder a imersão se você tiver um bom roteiro pra amarrar tudo. O grande problema do Velozes é que você tá no 10º, cara. Quando você chega no 10º filme, você tá inventando coisa pra poder farmar grana, né? Então assim, se você chegar pra mim e falar, Croizão, você sente saudade dos primeiros filmes? Que, pô, tinha um roteiro melhor, onde os personagens eram mais bem montados, onde você acreditava mais neles? Não tenha dúvida que sim. Prefiro o início do Velozes e Furiosos, que era um negócio mais urbano, aquele negócio pá, né? Só que não são as cenas exageradas que estragam. É o roteiro. Depois de um tempo, depois do 5º filme, 4º filme, começou a ser uma parada pra farmar. Cara, me arrisco a dizer que até o Tokyo Drift tem uma boa escrita. Até o Tokyo Drift tem um bom roteiro. O moleque faz merda aqui, vai vir o mundo, porque tem que fugir aqui da justiça pra não se ferrar aqui, vai morar lá com o pai dele, só que o moleque tá no sangue dele o carro, a corrida. Ele não consegue sair, se envolve numa puta treta com a Yakuza, né? E aquele velho, inclusive, do final dá um puta medo do Drift King. Tem um monte de cena mentirosa ali. Ou você acha que o Drift King ia fazer aquilo exatamente raspando ali e tal? Tem um monte de cena mentirosa, a cena da montanha, tem um monte de coisa ali que é horrível. Só que o filme é bom. Inclusive aparece Toretto no final. Só que o filme é bom, porque os personagens são maneiros. Eu gosto do grupo ali, do personagem principal, né? E é legal você ver um gaidin, né? No meio da escola ali, a galera tirando onda, depois o cara venceu, fodão. É uma coisa que a gente gosta. Ah, é clichê? Mas clichê não quer dizer que é ruim. Só quer dizer que é clichê. Então eu acho que ele tá confundindo as cenas de impactantes, do Vin Diesel pulando, com o filme ser bom ou não em escrita, né? Aí são coisas completamente diferentes.
9, isso não acontece porque desde o começo o filme é recheado de cenas exageradas uma atrás da outra. Como eu falei, são 8 cenas exageradas nos 30 minutos iniciais do filme. Então você simplesmente quebra e não dá pra ficar envolvido com a trama. Dá. Mesmo no Velozes e Furiosos 4 tendo uma cena como bem não, dá sim, cara. Que isso. no comecinho, isso não atrapalha, porque afinal de contas é apenas uma. Ponto número 4. Por que você não fica em... pergunta básica pra vocês do chat. Porque, número 1, a primeira coisa que vocês imaginam, por que vocês não se envolvem, não ficam... A imersão não acontece, por que vocês não envolvem com a trama? É por causa de cena exagerada? Ou é por causa de trama mal escrita? É o texto, cara. Não são as cenas exageradas. Eu vou repetir. Se você pegar o primeiro filme, que é um filme que todo mundo gosta, com uma boa escrita, e colocar cena impactante de ação, não vai mudar nada, porque o filme é bom, ele é bem escrito. Não são as cenas de ação que estão matando o filme. É claro, né? Você não pode pegar um robô, um Megazord, colocar na cidade pro Toretto fazer volta, aí sim, aí não tem nada a ver. Agora, cara, todo o resto, carro rampando, carro pulando, passando ponte, pulando de um prédio pro outro. O nome do filme é Fast and Furious, cara. Consequências. Eu acho esse o ponto mais importante de todos. É muito legal ver nos Velozes e Furiosos antigos que quando algo dava errado, os personagens realmente se machucavam. E isso é importante, porque faz a gente se preocupar com o bem-estar do personagem e faz com que ele fique mais vivo. Já ouviu falar que toda ação tem sua reação? Então, quando você faz uma coisa que não dá certo, sempre tem consequências. E isso acontece nos Velozes e Furiosos antigos. Vou usar o Velozes e Furiosos 1 como exemplo de novo. O Jesse no Velozes e Furiosos 1, ele perde o carro dele numa aposta. Só que ele não entrega o carro e ele foge. Qual que é a consequência disso? O vilão, que é o Johnny, chega no final do filme e mata o Jesse. Brian, eu tenho que achar o Jesse antes do Johnny. Ele só tem a mim. Existiam consequências, cara. O cara realmente morreu. A Letty, ela fica passando por baixo do caminhão, mas uma hora isso dá errado. Tá, mas e o que acontece? Ótimo. Ela realmente... Isso aqui é uma reclamação que eu concordo e tamo junto. Só que não tem nada a ver com as cenas de ação. Nada. Nada. Isso aqui é roteiro bem feito. É exatamente o que eu tô falando. Tem nada a ver com cena de ação isso aqui. Nada. A consequência ela pode ter com cenas incríveis de cena de ação. Inclusive lá na frente a gente vai ver que o Toretto ele se ferra muito, que as pessoas vão atrás porque ele mexeu com o irmão de um cara, aí o outro cara lá na frente. Então, não tem nada a ver com as cenas de ação, mas vamos lá. capota o carro e fica totalmente machucada. Leon, volta pra pegar a Letty. Vai logo, tô indo, deixa comigo. O Vince, ele toma tiro do motorista e ele se machuca gravemente. E ele prende o braço. E mesmo o Brian salvando ele, o Brian fala o seguinte: se ele não entrar numa ambulância em 10 minutos, ele morre. Olha o peso dessa cena, cara. É desesperadora a cena do Vince. Em 10 minutos o cara pode acabar morrendo de verdade. Isso faz com que a gente se importe com o Vince, cara. Porque ele realmente se machuca e pode acabar morrendo. Dirigir em alta velocidade é algo arriscado também, não é? Então se der errado tem que haver consequências. O Toretto no final do filme, ele não presta atenção na pista e acaba batendo o carro. Mano, você consegue ver que ele tá sangrando, ele tá nervoso e dá pra sentir na respiração dele o peso da cena. Braço quebrado. E essas consequências não param só no Velozes e Furiosos 1. No 2, por exemplo, na cena do barco, o Brian realmente bate a cabeça e fica tonto. O Roman quebra o braço. No 3, por exemplo, o Han realmente morreria. No 4, o Brian termina o filme totalmente quebrado depois da cena do túnel. E o Toretto vai preso. A Letty morre Mas no aí 4 que tá, também. cara. Aí que tá. Se você não der a licença poética pro filme, ele não vai seguir. Não é? E veja, ó, vamos lá. Casimiro Dogalga mandou 10 reais. Fala, Casimiro. Se quer realismo para imersão, vai assistir documentário. Mas é que tá, ó. Eu achei da hora o Han não ter morrido. Eu achei legal ele continuar a aparecer em outros filmes, porque é um bom personagem, né?
Só que se você for ficar cobrando toda hora um realismo supremo dentro dos filmes, as sequências não acontecem, mano. Já era pro Velozes ter acabado no Tokyo Drift. E aí não acontece. Então assim, ó, se você chegar pra mim, eu vou repetir, tá? Porque tem coisa que ele tá falando aqui que eu concordo, e tem coisa que não. Eu acho só que ele fez uma confusão entre... se tem cena exagerada, quebra a imersão. E eu discordo disso completamente, né? Se você tem um roteiro amarradinho como é o primeiro filme, você pode pegar o primeiro filme e colocar as cenas de ação do 9. Não vai destruir nada a imersão do filme, porque o roteiro é muito bem amarradinho, os personagens são bem centrados, né? Agora, se você disser pra mim assim, pô, Croizão, mas aí a partir do 3 começou a ficar uma zona, personagem com poder, né? Que nem tem aquele filme derivado dos dois que eu falei. Pô, os caras viraram super Jedis e não sei o quê. Eu concordo. Mas isso é muito pelo roteiro que seguiu por esse lado. As cenas exageradas, inclusive, que muita gente reclama, é pela falta de gente capacitada para construir um bom roteiro. Lembrem-se que o Vin Diesel, ele é ator, ele não é escritor, ele não é diretor, ele virou. Ele virou com o tempo, não é? Depois de um tempo ele não assumiu Velozes e Furiosos. Então assim, cara, claro, não é ele que escreve, que faz 100% das coisas, claro, mas o Vin Diesel tem o dedo em tudo ali, em todo mundo. Então assim... Eu acho que a confusão aqui é só com escrita de roteiro. As cenas pica, velho, tem que ter. E sabe por que tem que ter? Porque é isso que vem de trailer, é isso que vem de filme. O cara vai ver uma cena do Vin Diesel pulando de um prédio e vai falar, caralho, e vou lá assistir. Entendeu? Então, foi escalonando desse jeito. Se você perguntar pra mim o que eu prefiro o início, eu prefiro os 3 primeiros, tá? Só que esse escalonamento vem de consequência de pessoa que não sabe escrever, de que escreveu um roteiro porco, um roteiro genérico, fraco. Vai ter carrinho correndo, carrinho pulando e quebrando e tal. Vocês entendem que o problema não é ter as cenas mentirosas, né? Enfim. Então você percebe, cara, que nesses Velozes e Furiosos antigos, os personagens realmente se machucavam. E eles realmente morriam de verdade. Ali havia consequências. E isso é importante, cara, porque faz a gente se preocupar com os personagens. Agora, nos Velozes e Furiosos atuais, não existe consequência. Ninguém se machuca, ninguém se fere, ninguém morre. Eles conseguem fazer de tudo e simplesmente não tem nenhuma consequência. E aí eu te pergunto, qual que é a graça de eu ver um filme onde eu sei que ninguém vai se machucar? Mano, o Toretto simplesmente consegue amarrar o carro numa corda e ele sai voando igual Homem-Aranha, cara. Bate de frente numa montanha e na cena seguinte ele tá dando risada com a Letty, velho. O cara é o Toretto Aranha. E esse é o mesmo Toretto que ficou todo machucado na cena do trem lá no primeiro filme. Então como que eu vou me preocupar com esses personagens se eu sei que nenhum deles vai se machucar? Não tem condições. Então assim, o filme não te dá tempo pra ficar imerso naquela trama. Muito pelo contrário, o filme fica o tempo todo cuspindo uma quantidade absurda de cenas. Se ele resumisse esse vídeo aqui a dizer, depois do 3 descambou e realmente perdeu a essência dos 3 primeiros, eu ia concordar 100%. Mas acho que aqui ele tentou formular um argumento aqui, do qual são essas cenas aqui, do submarino subindo na neve, que estragam o filme, quando pra mim é a única coisa que vem salvando os últimos filmes. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A reclamação dele é que nos últimos filmes, essas cenas aqui de explosão, do cara pulando a ponte, subindo o submarino, é o que tá estragando Velozes e Furiosos. Cara, na verdade, isso tá salvando. Porque se você tirar essas cenas, não sobra mais nada. E é o que eu falei desde o começo. É por causa de roteiro mal escrito. É uma merda os últimos filmes, porque são roteiros merdas. Essas cenas é o que vem salvando, cara. Você tá entendendo? Não são essas cenas que estão estragando os filmes, cara. É gente mal capacitada, é gente que não consegue escrever um bom filme. Sacou? E aí o que tá salvando, e acho que eles entenderam isso, é que, cara, vamos botar maluquice aí. É a única coisa que vai salvar nós. Eu não tenho mais o Paul Walker, eu não tenho mais os atores... eu não tenho mais o Paul Walker, né? Que era o grande símbolo da parada. Então, meu velho, é isso aqui, não tem o que fazer. É isso aqui, acabou. Pra mim, isso aqui é o que vai salvando ainda, o Veloz. Exageradas, de proporções grandes e o pior, que não tem nenhuma consequência. Ninguém se machucou ou morre nesses Velozes e Furiosos atuais. E pior, até mesmo quem morre
consegue voltar à vida pela força do poder do grande roteiro. Inclusive, eu faço Isso. questão de mostrar aquelas 8 cenas bizarras que eu contei no começo do Velozes e Furiosos 9. 1. Roman é cercado por soldados e consegue matar todos eles, mesmo sem mirar em ninguém. 2. Todos atravessaram um campo minado, mas claro que nenhuma mina atingiu nenhum deles. Só o Roman, mas o Roman tava com um tanque de guerra. Que coincidência, não? Agora, os soldados conseguem cair nas minas que eles mesmos colocaram, cara, é brincadeira. 3. Pô, Tanque irmão, do mas na velocidade ali, peraí. Roman cai em cima dele, mas claro que ele tá ótimo. 4. Letty cai de cabeça no carro do Dom, mas claro que ela levanta sorrindo. Que fofo, né? 5. Eu vou confessar que quando eu vi a Letty, a Michelle Rodrigues no Resident Evil, eu tinha uma paradinha por ela, tá? E quando eu era pequeno, eu era apaixonado pela amiguinha da Raven, a Ruivinha, de As Visões de Raven. A Chelsea. Só queria compartilhar. Ponte claramente cai com o Tej em cima dela, mas com a força do roteiro, eles conseguem pegar um impulso e conseguem sair dali. 6. Jacob é pego no ar por uma nave. O que tá acontecendo aqui, velho? 7. Spider-Tom bate o carro de frente a uma montanha, o carro pega um impulso e consegue subir, mas é claro que eles não se machucam nem um pouco. E depois disso eles ainda ficam até rindo um pro outro. Mano, não dá, velho, não dá. 8. Essa não foi no início, mas vale a menção. O Roman realmente tinha levado tiro dos soldados, só que ele conta pra todo mundo que não sentiu nenhuma dor. E nem tem nenhuma cicatriz. Sim, ele basicamente conta pra todo mundo que ele tomou um tiro, tem os furos de bala na roupa que ele tava usando, mas ele não tem nenhuma cicatriz. Olha essa Mano, mas é muita exigência, né? Não. É muita exigência, cara, pro Velozes e Furiosos, cara. Isso é buraco de tiro e eu não tenho uma cicatriz pra contar a história. E a gente derrubou carro, trem, tanque. Sabe onde que isso seria aceitável? Num filme do Superman, cara. Mano, aqui não dá. É o Super Roman, cara. Você já viu isso? Conhece a ser vegetável? É o botãozinho do capeta! Caminhão com uma granada. Detalhe, enquanto o caminhão capotava com ele dentro. E ele saiu de toda essa situação, adivinha? Sem nenhum arranhão e sem nenhuma consequência. Cara, olha só. Eu costumo falar às vezes que se você for na casa do Toretto, lá no Velozes e Furiosos 1, você bate lá na porta dele assim, ó, e você coloca um soldado na frente dele, ele vai perder a luta. Agora, se você vier pros Velozes e Furiosos atuais e colocar um exército na frente do Toretto, o Toretto vai ganhar segurando eles com um braço só. Mas assim, cara, isso tudo não é um problema exclusivamente do Velozes e Furiosos 9. Isso foi piorando conforme o tempo passava e conforme os filmes iam sendo lançados. No Velozes e Furiosos 10, tem até uma participação especial do Pen de Naruto. Quer ver? Olha só. 世界に痛みを神羅転生 No 8, o Toretto ganha uma corrida com o carro pegando fogo no motor. E assim, o que aconteceria se fosse com o figurante ou com o vilão? O carro iria explodir, obviamente, certo? Mas como é o Toretto que tá dirigindo, é claro que ele ganha a corrida sem o carro explodir. Cara, a verdade é que não importa o quanto eles se esforcem, eles nunca vão superar os primeiros Velozes e Furiosos. Aqueles filmes são praticamente de ouro, cara. Quer ver? Ó um exemplo, ó. Faça pra mim uma lista dos seus 10 carros preferidos de Velozes e Furiosos. Pode pausar o vídeo e fazer que eu espero. Já fez? Olha, eu aposto quanto você quiser que pelo menos 8 desses carros que você escolheu vão estar nos 3 primeiros filmes. E aí, eu acertei? Velozes e Furiosos mudou a sua essência, cara. Aí, ó, com esses últimos 1 minuto e meio, ele resumiu o vídeo. E aí eu concordaria 100%. Que é senso comum, né? Claro que os 3 primeiros são os melhores, pô. Ibis mandou 10 reais. Não tem mais ninguém Salve, pra escrever Crosal. o filme, pô. Seria legal se você reagisse a esse vídeo sobre Expedition 33. Você é foda. Tamo junto. Tamo Segue junto, o link. meu irmão. É nóis. Bom,
Tá aí, rapaziada. O vídeo do garoto vai estar aí na descrição, tá bom? Esse foi o... Já ficou chato. Eu não acho que ficou chato nada. Acho que precisa de bons roteiristas. Acho que precisa construir novos personagens, tá? Se vocês querem saber, o que tá precisando nessa franquia é Fast and Furious. Na verdade é Velozes e Furiosos Recomeço. Beloni mandou R$10. Salve, Crozão. Todo mundo que já foi. Recomeça. Novos atores. Só por curiosidade recomeça. mesmo, se Acabou. tivesse um botão que removesse tatuagens, você apertaria? Ou gosta de todas suas tatuagens? Meu tio fez jovem e se arrepende. Não tiraria porra nenhuma, mano. Tiraria nenhuma. Aliás, vou fazer mais. Agora, o que o Velozes tá precisando, mano, é Velozes e Furiosos ou Recomeço. Deixa o Vin Diesel de easter egg. Entendeu? Deixa o Vin Diesel de easter egg. Finaliza o filme, coloca novos atores. Aí sabe o que dá pra fazer? Pega novos atores, se conhecendo, naquele clima do primeiro. Mas sem querer quibar. Não vai pegar um cara loirinho, cabelinho de miojo, olhinho claro pra imitar o Paul Walker. Não. Pega um ator jovem novo, pega um outro ator jovem, eles se conhecendo, daquela maneira controversa que nem foi o Brian e o Toretto. Velozes e Furiosos o recomeço. Pega 2 bons atores, faz o grupo, forma uma nova fase e dali você pode voltar às origens do que eram Velozes e Furiosos, ou seja, aquela corrida mais urbana, aquele negócio mais contido. Agora você já aprendeu a como fazer um filme que funciona pra galera. Deu pra perceber que tem muita gente que não gosta do esquema de ir pro espaço, não é? Então o que o Velozes e Furiosos precisa é o recomeço, não é? Um reboot na franquia. Né? E esse filme ele vai ficar como o filme que vai recomeçar tudo. Pode ser que seja muito bom, pode ser que afunde a franquia e termine, mas precisa. Porque ninguém aguenta mais ver o The Rock, o Momoa, o Vin Diesel, a porra o Roman, o rapper, o Ludacris, sabe? Já encheu o saco, pô.